Graça e paz, irmãos. Bom, finalizando agora o livro de Atos, capítulo 28, o último capítulo aí, para mim foi bênção, espero que para você também tenha sido. Vamos orar então. Pai, obrigado por mais esse dia, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu poder, obrigado por tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor tem feito. E pedimos agora que nesse estudo o Senhor venha falar conosco, no nome poderoso de Jesus, usando a tua palavra, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos para a leitura. Diz assim a palavra. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Continuando. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocou no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra do fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha, o governador da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, o pai de Públio, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras, e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Versículo 11. Passado 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino, que tinha por emblema os deuses gêmeos, Castor e Polos. Esses eram os filhos de Zeus, Na mitologia grega, eram considerados deuses guardião dos marinheiros. Interessante. Vamos lá. Versículo 12. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Putéoli no segundo dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles, e depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando, e vieram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando eles se reuniram, Paulo lhe disse: meus irmãos, embora não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse a morte. Todavia, tendo os judeus feito objeções, fui obrigado a apelar para César. Não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Imagina. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que estou preso com essas algemas. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra essa seita. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo no dia determinado. Indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava, ou seja, na casa que ele alugou ali, aquela prisão domiciliar,
Desde a manhã até a tarde, então, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito esta declaração final. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados, por meio do profeta Isaías. Vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se isso não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, então, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente, sem impedimento algum. Amém? Glória a Deus. Esse é o texto da palavra de Deus, a parte final ali da viagem de Paulo, ok? Vamos olhar a folhinha aí que já está no grupo. Atos 28, então, de 1 a 31, o evangelho testemunhado nos confins da terra, até os confins da terra. Esse é o fechamento do livro de Atos. Vimos aí na parte da introdução, então. Vimos no capítulo 27, como Deus provou a fé de Paulo, permitindo que um naufrágio atingisse sua vida. Com isso, sua fé em Cristo e sua palavra, e em sua palavra, na palavra de Deus, foi fortalecida. Pois mesmo quando temeu a morte, Paulo confiou em Deus, que tinha lhe dado a missão de pregar em Roma. Assim chegamos então no último capítulo do livro de Atos e veremos como Deus cumpriu o seu propósito de levar o seu evangelho por meio do testemunho de vida de Paulo e de toda a igreja, até os confins da terra. Amém? Então vamos seguir aí o texto. Observações. A primeira observação que eu coloco, a primeira questão é: por que Lucas faz questão de citar os acontecimentos sobrenaturais ocorridos na ilha de Malta, ali nos versículos de 1 a 9? Por que Lucas faz questão de citar isso? E na folhinha aí tem uma referência de Marcos, um paralelo ali com Marcos. Marcos 16, se você olhar comigo, Marcos 16, 17 fala assim: esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Olha os sinais que acompanham os que creem. Por isso a resposta está aí. Lucas faz questão de citar o milagre da picada da víbora e as curas do povo de Malta, iniciando com o pai de Públio, para deixar claro a veracidade do evangelho pregado por ele e Paulo, por Lucas e Paulo. Pois Jesus, ao despedir os discípulos e ser assunto aos céus, disse que exatamente esses sinais vivenciados ali em Malta, certo? Acompanhariam a mensagem dos que crescem nele. Esses sinais, então, eram o selo de aprovação do evangelho. Isso nos ensina o que, então? Isso nos ensina que Jesus não apenas deu uma missão para a sua igreja, mas que ele acompanha bem de perto o trabalho dos verdadeiros discípulos realizando maravilhas. Aqui o que acontece aqui, Paulo é picado e não morre, tem as curas e tudo mais ali. Ou seja, o evangelho aqui, ele é acompanhado por Jesus, a pregação do evangelho. Amém? E ele vai realizando essas maravilhas. E a maior delas, a maior maravilha, é o quebrantamento do coração humano se rendendo a ele. É o coração humano quebrantado se rendendo a ele. Ou seja, Lucas faz questão de citar aqui, mostrando que esses sinais estavam ali aprovando o evangelho que Paulo estava levando e ele também estava levando ali.
e mostrando para nós hoje que Jesus não apenas nos deu uma missão, mas Ele nos acompanha nessa missão, fazendo esses milagres, e do maior deles é a conversão das almas. Amém? Segunda observação aí. Por que o povo de Malta prestou honras ou honrarias para Paulo e Lucas? Versículo 10 lá vai falar isso. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Por que o povo oferece essas honrarias aí para Paulo? A palavra honra, honraria, significa literalmente contas de médico. Ou seja, honorários por serviços médicos. Isso nos revela que Deus curou o povo tanto milagrosamente como por meio da medicina, pois Lucas era médico, lembra? Isso fica provado pelo fato deles terem aceitado esses honorários, pois se as curas fossem apenas por milagres, eles jamais aceitariam essas honrarias. Ou seja, aqui o povo quando chega ali e depois que Paulo cura, Jesus através de Paulo cura o pai do governador da ilha, as pessoas falam que as pessoas vieram ali e começaram a ser curadas. E o fato de eles darem essas honrarias mostra para nós que não foram só apenas as curas milagrosas, mas Lucas também, né? Com a medicina, por ser médico, também ajudou a curar as pessoas ali. E o interessante é que eles ficam 3 meses ali, né? Então isso aconteceu bastante. E o que isso nos ensina então? Isso nos ensina que Deus faz milagres sim. Porém, também usa a medicina como meio de curar as pessoas. Por isso, não é falta de fé procurarmos a medicina para nos tratar. Contudo, nossa esperança precisa estar no médico dos médicos, que tem poder para agir milagrosamente, como também pode usar a medicina para nos curar. Amém? Isso é uma lição para nós. Muitas vezes a gente fala, é falta de fé, você não sei... Não, às vezes Deus quer usar os médicos. Deus tem dado capacidade aí para a medicina, para os médicos e tudo mais. Porque Ele usa também os médicos. Porém, a nossa confiança é sempre no médico dos médicos. Se Ele quiser curar milagrosamente, amém. Se Ele quiser curar por meio da medicina, amém. Glória a Deus. Seguindo aí então para a terceira observação que eu quero trazer para o texto. Por que é importante vivermos em comunhão com os irmãos? Olha o versículo 15. Quando Paulo já está chegando perto de Roma ali, em Ápia e 3 Vendas, né? Fala assim, os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e as 3 Vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Por que é importante vivermos em comunhão com os irmãos, então, olhando essa palavra? Aqui, respondendo. Porque até Paulo, que é o grande pregador, um exemplo aí de cristão, até Paulo precisou se fortalecer, ser encorajado com a presença dos irmãos da igreja de Roma ali. E conforme Hebreus 10, 25 fala, né? Não deixe de reunir como igreja, né? Ele fala ali, abri aqui Hebreus 10, versículo 25, fala assim: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ou seja, a comunhão serve para nos encorajar, para nos dar forças, para fortalecermos. Como é bom às vezes estar num culto, como a gente fazia nos cultos nos lares, ouvir um testemunho. Às vezes o testemunho da vida do irmão atinge a nossa vida também, é o que a gente está vivendo. Ou seja, encorajamento, estarmos juntos. Então fala, é a comunhão com os irmãos que nos encoraja para viver o Evangelho e não nos esfriar, e não esfriar o nosso relacionamento com Deus. Através da comunhão da igreja, a gente vê isso. E aqui cabe comentar uma coisa interessante. A igreja de Roma já existia ali antes dessa chegada de Paulo aqui no Atos 28. Provavelmente a igreja de Roma começou com aqueles que foram dispersos lá de Pentecostes. Lembra que 3.000 pessoas se converteram e vieram pessoas de várias regiões, provavelmente também Roma. Quando eles voltaram convertidos, aqueles que se converteram. E provavelmente ali que se começou a igreja em Roma. E a carta que Paulo faz a Roma, que é o próximo livro aqui na sequência da palavra, a carta de Roma foi escrita por Paulo 2 anos antes desse fato aqui, dele chegar em Roma. Ou seja, a igreja
foi estabelecida ali, com aqueles que se converteram em Pentecostes, foi estabelecida e foi fortalecida através dessa carta de Paulo aos Romanos. E Paulo, então, depois chega aqui e encontra esses irmãos aqui. Imagina a ansiedade, a alegria de verem Paulo nessa situação aqui, né? E Paulo, então, mostra para nós aqui a importância. É importante vivermos em comunhão, porque até mesmo Paulo precisou ser encorajado ali pelos irmãos em comunhão. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina o quanto precisamos viver em comunhão. Não existe cristão solitário ou desigrejado, pois como vimos pelo próprio testemunho de Paulo, não dá para viver um evangelho sem a vivência com os irmãos. Amém? Eu quero comentar aqui também outra coisa. Eu tenho sentido muita falta da igreja nesse momento. Essa quarentena tem mostrado justamente isso, o quanto a gente precisa estar juntos. Por isso que temos feito algumas ações, como a ceia, o Dia das Mães ali, o presentinho que demos, algumas outras ações para tentar manter essa comunhão, porque é importante a gente manter essa comunhão. E eu tenho visto muita gente falar, aproveitando essa quarentena, esses que são, principalmente esses que são a favor desse desigrejamento, né, desses desigrejados, falaram que essa quarentena tem provado as teorias deles, falando que a gente não precisa de igreja. Mas não concordo com isso. Concordo que realmente a igreja não é o templo, amém? Mas a gente precisa estar em comunhão. Não existe crente sozinho vivendo de pregação de internet. A gente precisa estar junto, a gente precisa estar em comunhão. Hebreus fala, não deixe de se reunir como igreja, porque a gente precisa, a brasa fora do braseiro ela apaga. A gente precisa dessa comunhão. Amém? Quarta pergunta. Quais são os elementos fundamentais da pregação do evangelho? Aqui é maravilhoso. Não vou ler o texto de novo, mas desde o 11 do 17 até o 23, a gente vê Paulo pregando ali. Ele chega em Roma, fica 3 dias, e aí ele começa a encontrar os irmãos, os judeus, começa a falar com eles, aí eles pedem, não, me explica melhor isso aí dá mais um tempo a Paulo, eles vão, se encontram com Paulo, mais gente, Paulo então começa a pregar o evangelho. E quais elementos fundamentais que eu vejo aqui no evangelho, para a pregação do evangelho? A resposta, os elementos fundamentais da pregação do evangelho são, primeiro, a preparação. O versículo 17 fala, 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus, ou seja, ele chega em Roma e 3 dias depois ele fala com os líderes. E lá no versículo 23 fala, assim combinaram encontrar-se com Paulo, em dia determinado. Depois que eles perguntam ainda para Paulo, faz aqui esse questionamento para Paulo, além dos 3 dias que Paulo se preparou para falar com eles, Paulo ainda tem mais um tempo para se preparar, para falar com eles e mais pessoas que eles levaram ali. O que isso mostra? Para pregar o evangelho a gente precisa estar preparado. E sem dúvida Paulo se preparou aqui em oração, em busca de Deus, em buscar o Senhor, para poder falar as coisas certas ali. A pregação certa do evangelho. Então o primeiro passo aqui, o primeiro elemento fundamental é preparação, oração, buscar a Deus. O segundo é o conhecimento da palavra. Fala no versículo 23 lá, desde de manhã até a tarde ele lhes deu explicações, baseado lá no final, com base na lei de Moisés na lei de Moisés e nos profetas. Ou seja, o segundo elemento aqui é o conhecimento bíblico, o conhecimento da palavra de Deus. Paulo conhecia, e a lei de Moisés e profetas é uma referência ao Antigo Testamento. É os escritos que eles tinham até aquele momento. A escritura sagrada que tinha até aquele momento, o Antigo Testamento. E Paulo conhecia muito bem, nos mínimos detalhes, essa palavra. E o texto ainda fala que deu explicações e deu testemunho do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e os profetas. Ou seja, ele procurou em toda a palavra tudo o que estava revelado sobre Jesus. E aqui não tem como fugir, vem na minha mente o texto de Lucas 24, Jesus no caminho de Emaús, que fala que, começando da lei dos profetas, passando por Salmos, Jesus foi mostrando tudo o que tinha dele ali, revelado para aqueles discípulos em Emaús, ou a caminho de Emaús. Para mim, Paulo faz a mesma coisa aqui. Conhecia muito profundamente a palavra e foi minuciosamente buscando cada detalhe, cada profecia. Fala que ficou da manhã até a tarde, mostrando ali na palavra o que ela estava falando de Jesus, e mostrando para aqueles judeus, olha, esse Jesus o Nazareno, ele é o Messias. E ele tinha um profundo conhecimento da palavra. Portanto, é fundamental aqui, o elemento fundamental, além da oração, é conhecer a Bíblia.
Querido, se a gente não conhece, você não gasta tempo, procura conhecer, ver os detalhes, procurar Deus para Ele revelar para você a palavra, a gente não vai conseguir pregar o Evangelho. E terceiro elemento fundamental é a vida, é o testemunho. Também está no versículo 23. Lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus. Paulo não apenas conhecia a palavra, ele vivia, e não apenas estava pregando o Cristo que estava revelado na palavra, mas estava mostrando que ele teve um relacionamento, teve um encontro com esse Jesus, e esse Jesus transformou a sua vida. Aqui não coube Lucas repetir novamente o testemunho de Paulo, como fez 3 vezes durante todo o livro, mas sem dúvida Paulo relatou, com essa palavra testemunhou, sem dúvida Paulo falou novamente para aqueles homens o testemunho que a gente viu várias vezes aqui, 3 vezes pelo menos em todo o livro dele, contando a história dele, de como ele se encontrou com Jesus, o que Jesus pediu para ele e tudo mais, ali no caminho de Damasco. Ou seja, Paulo pregou com a vida. Ou seja, os 3 elementos fundamentais para pregar o Evangelho: a oração, preparação, conhecimento da palavra e vida. Pregar com a vida. A gente precisa pregar com o nosso testemunho, com o nosso relacionamento com Deus. Eu vou ler que está aqui. Paulo não apenas pregou conhecimento, mas principalmente pregou com a vida, com o seu próprio testemunho de relacionamento com Cristo. Ou seja, a pregação do Evangelho precisava primeiro atingir, transformar e converter a vida de Paulo, ou a minha vida. Para eu pregar o Evangelho precisa primeiramente fazer sentido para mim. Para pregar transformação e conversão, eu preciso me converter e estar nesse processo de transformação. Isso nos ensina, então, exatamente isso. Isso nos ensina que para cumprir nossa missão de anunciar o Evangelho, temos que orar, conhecer a palavra e principalmente viver o que pregamos. Isso não significa sermos perfeitos, pois o Evangelho é Cristo, Jesus é perfeito. Mas sim, precisamos estar no caminho e não apenas apontar o caminho. As pessoas só se converterão e transformarão suas vidas se verem em nossa vida a mesma conversão e processo de transformação que pregamos. Amém? Por isso, pregar com vida é o principal elemento da nossa pregação. Não adianta eu apontar um caminho para a pessoa se eu não estou seguindo esse caminho. Amém? Oração, conhecimento da palavra e vida transformada. Amém? Elementos da pregação. E a última pergunta, então: qual foi o resultado dessa primeira pregação de Paulo ali em Roma? Os versículos 24 fala lá: alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram, discordaram e tudo mais. E Paulo cita o texto de Isaías, capítulo 6, versículos 9 e 10, falando: sem ouvido, mas não ouve e tudo mais. Qual foi o resultado, então? Nem todos amoleceram o coração e foram convertidos pelo Evangelho. Contudo, alguns se converteram, e assim o Evangelho chegou aos confins da terra, finalizando a missão estabelecida lá em Atos 1:8. E sereis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos finaliza chegando nos confins da terra. Claro que o Evangelho já tinha, como eu falei, já estava ali com aqueles crentes que foram convertidos ali em Pentecostes. Mas a figura de Paulo ali, firmando e fortalecendo essa igreja ali, é fundamental. E fala que ele ficou 2 anos ainda ali pregando, e todo mundo que vinha ali ouviu o Evangelho. Com certeza a igreja ali foi fortalecida, mais fortalecida com a presença de Paulo ali em Roma. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que não é a nossa obrigação converter ninguém, porque mesmo assim fala aqui que alguns não aceitaram. Nossa missão é viver e pregar o Evangelho. Quem vai aceitar ou não depende de nós. Além disso, vemos aqui o quanto é duro o coração humano. Por isso temos que sempre pedir para Deus sondar nosso coração e nos fazer enxergar os nossos erros. Essa é a lição que eu quero trazer aqui. Mesmo Paulo pregando com vida, preparado, com profundo conhecimento, eles não amoleceram o coração. Isso mostra para mim o quanto é duro o meu coração, o quanto é duro o coração humano. Por isso a gente tem que fazer sempre aquela oração de Davi: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Que a gente possa ficar com essa verdade. E finalizando aqui, então, Paulo chega aos confins da terra. Amém? Só que eu coloquei, tá na folhinha aí,
uma imagem do que muitos acreditam que houve uma quarta viagem de Paulo. Depois dessa prisão, desses 2 anos, muitos acreditam que houve uma quarta viagem missionária de Paulo. Eu vou ler o que está aqui, só para você ter informação aí do que seria essa quarta viagem. Tá vendo? Você vai ver na folhinha todo o trajeto dele aí, e eu vou ler aqui o que fala. Fica claro em Atos 13, 1 até o 21, 17, que Paulo empreendeu 3 viagens missionárias. Existe ainda motivos para crer que fez uma quarta viagem depois de ser liberto do encarceramento romano, registrado em Atos 28, que a gente viu aqui. A conclusão de que essa viagem realmente foi realizada baseia-se como? Primeiro, na intenção declarada de Paulo quanto a viajar para a Espanha. Lá em Romanos 15, fala disso, que ele queria ir para a Espanha. Segundo, na insinuação de Eusébio de que Paulo foi solto depois do primeiro encarceramento de Roma. Isso estão em escritos aí históricos, né, de Eusébio. E nas declarações dos escritos cristãos primitivos de que levou o evangelho até a Espanha. Tem alguns outros escritos, como Clemente de Roma, a Epístola aos Coríntios, a provável Epístola aos Coríntios que não foi encontrada e tudo mais, que não foi, né, não foi canonizado e tudo mais. Alguns desses escritos, apesar de não serem inspirados, não fazerem parte da inspiração, eram escritos de cristãos verdadeiros que ali comentam, serve como base histórica para nós. E eles comentam que realmente Paulo fez uma terceira viagem missionária. E baseado nesses escritos e tudo, e alguns textos bíblicos também, tem uma sequência talvez dessa viagem. Ele sai de Roma, depois de ficar 2 anos preso ali. Ele chega na Espanha, depois Creta, Mileto, Colosso, Éfeso, Filipos, Nicópolis, aí volta em Roma em 67, e aí em 67, 68, onde ele é preso mesmo e martirizado ali em Roma. Então tá aí, só pra gente, questão de informação, possivelmente essa quarta viagem missionária de Paulo. Mas enfim, fechamos aqui o capítulo 28 e aplicações então. Um exemplo a seguir, a pregação viva de Paulo. Paulo pregando com a vida ali, né, com exemplo. Um pecado a evitar, obviamente, o coração duro diante da palavra de Deus. Mesmo diante da pregação forte ali de Paulo com vida, ainda muitos não creram. Coração duro, esse é um pecado para a gente evitar. Uma ordem a obedecer, viva em comunhão com os irmãos, né? E prega o evangelho com a vida. E uma oração a fazer, Senhor, fortaleça a minha comunhão com meus irmãos e me ajude a viver o que prego. E concluindo então, tenha comunhão com os irmãos e assim se fortaleça para pregar o evangelho com a sua vida, com a vida. Amém? Finalizamos aí então Atos. Glória a Deus, bênção pura. Vou conversar com o pastor Edgar para ver qual livro a gente continua. A partir da quarta-feira que vem já, então, vamos provavelmente entrar já em algum outro livro bíblico. Em conversa com o pastor Edgar, veremos qual será o mais interessante da gente estudar aí. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra fique no teu coração. Deus abençoe, meu querido. Amém.